Hoje o Tela 20 recebe aqui no estúdio doutora Jéssica e doutor Pedro para falar sobre direito do trabalho, um assunto que traz tantos transtornos para a vida de muita gente. E aí a gente precisa de esclarecimento, né, doutora? Como é que a gente faz para levar essas informações para que as pessoas fiquem resguardadas de seus direitos, tanto os empregados quanto os empregadores? Olá, né? Chayane, tudo bem? Prazer estar aqui no Tela 20. Bom, eu acredito que assim, o direito do trabalho ele é uma área muito complexa, tanto para o empregado quanto para o empregador. Muitas vezes a gente não sabe exatamente como conduzir certas situações. E quando acontecem alguns imprevistos, já estamos na frente de um juiz, já estamos na Justiça do Trabalho tendo que resolver vários problemas de anos que poderiam ter sido solucionados antes com uma boa consultoria preventiva, né, jurídica. Que isso, eu acredito que seja o cerne de toda a proteção jurídica trabalhista que deva ter em cada empresa, né? Muitas vezes os empregadores, eles não sabem exatamente como devem assinar, se devem assinar a carteira do empregado, como deve ser esse pagamento das verbas. Muitas vezes tem essa assessoria de um contador, mas o contador nem sempre consegue auxiliar de forma a entender, principalmente essas mudanças que a gente está vendo agora com a pandemia, das MPs sendo lançadas, né, doutor Pedro, pelo governo federal. Um pouco suspende o contrato de trabalho, outro pouco já não suspende mais, um pouco dá para antecipar as férias, dali a pouco já não dá mais. Então, a gente hoje veio aqui mais para esclarecer algumas dúvidas, tanto para o empregado quanto para o empregador, para a gente tentar resolver algumas questões e também trazer uma tranquilidade maior para esse setor que é tão importante, principalmente aqui em Capão e no litoral como um todo. Agora, a gente tem, né, uma dinâmica pré-estabelecida de que o empregado acaba sempre levando muito dinheiro. E, na verdade, isso acontece, né, doutor, porque falta informação lá pro empregador. Ele não sabe exatamente como se prevenir. Existem algumas formas de fazer essa prevenção para que a Justiça do Trabalho entenda de fato o que aconteceu naquele vínculo empregatício? Olá, Chayane, obrigado pelo convite. Obrigado, doutora Jéssica, por participar aqui conosco. Chayane, a princípio se criou um mito de que a Justiça do Trabalho ela favorece sempre o trabalhador, né? O que de fato não se sustenta, porque a Justiça do Trabalho nada mais busca do que o equilíbrio, né, entre a força de trabalho, né, e o capital. O que a gente vê muitas vezes é que a gente sabe que no nosso país a maioria das empresas são constituídas, né, por pequenos negócios. E muitas vezes, tanto pequenos como médios negócios não têm o devido assessoramento nessa questão trabalhista, né? O que gera muitas vezes, como a doutora bem falou, essa ausência de assessoria, ela também vai esbarrar porque a gente tem recentemente, né, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O governo federal, agora dia 28, publicou. O que ocorre? Muitas vezes o empregador ele tem dúvida de como utilizar o mecanismo de suspensão, bem como o mecanismo de redução da jornada de trabalho. Ele não é algo muito complexo, mas ele precisa de uma orientação para ser feito da melhor forma, pois ele gera tanto dúvidas para o empregador como para o empregado, na questão muitas vezes muito se levanta essa dúvida a respeito da suspensão de trabalho. Poucos sabem que a contribuição previdenciária ela vai ser suspensa. É uma dúvida muito recorrente dos trabalhadores se vão ter que contribuir de forma autônoma ou se vai ser recolhido. Não, no caso de suspensão do contrato, fica suspenso também até a exigência por parte do empregador do recolhimento. Então, tanto o trabalhador como o empregador precisam estar a par, né, buscar a devida orientação, porque é uma matéria que de fato ela gera e vai continuar gerando uma grande dúvida na sociedade como um todo. Sim, e
diante disso, né, doutor, que o doutor Pedro falou, tem também as questões de atrito em relação ao empregado e ao empregador. Então, além de todas essas modificações que a gente vem tendo, né, suspende, não suspende, dá férias, não dá férias, isso também vai gerar esses atritos. Como é que ambas as partes podem se proteger? O que faz com que elas cheguem na frente de um juiz posteriormente, se for o caso, e cada uma consiga defender o que de fato acha que aconteceu? Bom, no caso do empregado, ele se vale muito, muitas vezes, da prova testemunhal, né? Porque geralmente a documentação fica em posse do empregador. Então, geralmente quando ele precisa provar um fato, né, que sofreu algum tipo de, enfim, até um dano moral, às vezes um assédio moral no ambiente de trabalho, geralmente ele leva uma testemunha que também trabalhava no local, algo do gênero. Já o empregador, como disse o Dr. Pedro, ele tem que se munir da documentação, né? Seja uma folha ponto bem certinha, seja de uma advertência por escrito, formal, né? Toda essa documentação física mesmo, realmente, que se faz necessário, que muitas vezes o empregador deixa de tomar esse cuidado com essa documentação e lá na frente acaba tomando, né, uma penalidade na justiça, enfim, sofrendo uma sanção porque deixou de se organizar nesse sentido. Então a orientação jurídica também vai muito nessa linha da gente trazer essa ajuda ao empregador nesse sentido de, olha só, você tem que ter tal documentação, o ponto tem que ser assim. Se digamos assim, o empregado ele se negou de assinar uma advertência, chama duas testemunhas que viram a situação, pede para eles assinar, guarda esse documento. Nesse sentido, né, Chayane? Essa eu acho que é uma das formas que se tem de se prevenir para um futuro desentendimento na justiça, né? Agora, essa questão de assinar notificações com empregado, né, de gerar essa documentação, ela é o que muitas vezes faz com que o empregador tenha que arcar com uma indenização maior porque ele não tem esses documentos? Chayane, isso é uma outra questão que é pouco explorada e que é uma grande ferramenta. Muitas vezes se deixa para a questão judicial, né, se pensa no direito do trabalho só na seara judicial, mas tem várias diligências que pode ser adotada pelo empregador, nesse sentido da advertência. Por exemplo, esse resquício documental, esse histórico, ele é muito válido, porque muitas vezes tu chega até a instância judicial sem ter, como a doutora bem aqui colocou, o histórico do empregado, notificação, documentos básicos que são obrigações do empregador, que por desconhecimento ele não gera, né? Ele não tem sua posse, às vezes fica na posse de um terceiro, de um contador, enfim. A questão da notificação, até mesmo em questões de justa causa, ela é muito válida, porque muitas vezes a justa causa ela vai se dar após um trâmite ali muito conturbado, só que a empresa muitas vezes não tem esse histórico porque não notificou, não guardou. E isso acaba lá na frente se discutindo e ficando a outros critérios para estabelecer isso. Sendo que às vezes uma notificação prévia, o histórico ali dessas notificações daria uma proteção muito maior para a decisão que está sendo tomada, né? E ainda mais porque quando se vai para a questão judicial, para a judicialização, é algo que já saiu da seara administrativa. Hoje a gente observa que tem se evoluído para um pensamento mais conciliatório da justiça. A ideia de buscar a justiça somente para casos judiciais, ali, de lides judiciais, ele aos poucos vem sendo deixado de lado e vem sendo construída uma ideia da conciliação, né, que é o caminho ideal. As partes ali tentarem chegar a um acordo, seja através dos seus procuradores, né? Às vezes a ferramenta da homologação do acordo muitas vezes não é conhecida, a pessoa conhece só a questão da judicialização justiça, por si, né? Mas muitas vezes podem ali o empregador e o empregado chegar a um consenso e levar aquilo para o Poder Judiciário apenas para ser homologado. É uma ferramenta pouco conhecida, né? Mas é uma inovação que
aos poucos a Justiça do Trabalho está trazendo, né? E as partes, né? Trabalhadores, empregadores vão tomando consciência do uso dessa ferramenta, né? Inclusive para o reconhecimento de vínculo, né, empregatício, quando o trabalhador não tem a carteira assinada, mas tanto o empregador quanto o trabalhador vem essa necessidade de formalizar esse vínculo depois, né, que eles já estão há um tempo trabalhando, também é possível, né, Dr. Pedro, fazer esse acordo e depois ser homologado na Justiça do Trabalho para fins principalmente de aposentadoria, né, dessa pessoa que por tantos anos trabalhou e não teve esse vínculo reconhecido, depois ela vai precisar desse vínculo para poder se aposentar lá na frente, né? E, doutora, se a gente fosse fazer, então, um estudo aí sobre os investimentos, né, de principalmente empresários, empregadores, que vão possivelmente, né, poder ter uma causa na justiça perdida e aí vão ter que arcar com um valor maior. E essa questão de trazer primeiro uma assessoria jurídica, conseguir entender qual é o processo que tem que fazer para ficar tudo dentro da lei e não ter esse gasto maior, a gente tem como balancear esse investimento por conta do empregador? Eu acredito assim, Shane. Tem um ditado que é bem antigo, eu acho que todo mundo conhece, que é melhor prevenir do que remediar, né? A prevenção sempre sai muito mais barata do que depois as custas no final de um processo trabalhista, né? Então, acredito que se o empregador investir valores numa boa consultoria, em estar bem assessorado e, de fato, levar em consideração aquela assessoria e colocar em prática essas práticas preventivas, isso vai sair muito mais barato lá na frente para ele, porque isso vai ser diluído mês a mês, né? Ele vai pagar, tudo bem, o FGTS, as verbas trabalhistas, os impostos devidos devido àquela contratação CLT, mas vai ser de forma mensal. Depois, lá no final, numa reclamatória trabalhista, ele vai ter que arcar com valores muito maiores, com correção monetária, com juros, né, e tudo mais, e de uma forma que vai ficar muito mais salgada e pesada no bolso dele, né? Doutor, pra gente encerrar, vocês estão prestando essa assessoria jurídica hoje em Capão da Canoa? Sim, Shelly. Estamos prestando sim, até no endereço que a doutora pode informar. Sim, hoje a gente a gente é de Porto Alegre, né? Tem nosso escritório há alguns anos já em Porto Alegre, mas também está vindo para Capão, começando uma operação aqui em parceria com o escritório Souza Rodrigues, né? Na Avenida Rudá 1296. Muito bem, então, para quem quer se prevenir, né? Para quem quer não precisar remediar, como a doutora falou, vai em busca, a gente tem as informações aqui no GC e vamos fazer com que essas relações de trabalho, elas sejam aí harmoniosas e não tragam possíveis problemas posteriores.